Sermão número 2. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, capítulo 9. O versículo-chave é o 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Nós podemos dizer que o livro de Mateus, como já mencionamos, foi escrito para os judeus, para responder às perguntas sobre Jesus de Nazaré. Ele dizia ser o Messias, então Mateus ele queria defender e mostrar nas Escrituras que ele realmente era o Messias. Lembrando que o assunto central deste livro é o reino dos céus. Mateus vai falar sobre o Cristo, filho de Davi, que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O contexto dessa passagem, no caso de Mateus 9, ela vai de Mateus 8, do verso 1, a Mateus 9, 38, que vai retratar a comprovação da identidade do rei, ou seja, a comprovação de que Cristo é o Messias, o rei tão esperado pelos judeus. No capítulo 8, do versículo 1 ao 34, a primeira prova é o poder. Quando Jesus ele tem o poder sobre a contaminação, no verso 1 ao 4, o poder sobre a distância, no verso 5 ao 13, o poder sobre as enfermidades, do verso 14 ao 17, o poder sobre os discípulos, do verso 18 ao 22, o poder sobre a natureza, do verso 23 ao 27, e o poder sobre os demônios, no verso 28 ao 34. Já no capítulo 9, a gente vê a segunda prova do poder, do capítulo 9, versículo 1 ao 17. E essa segunda prova é o perdão. Então, o perdão concedido a um paralítico, do versículo 1 ao 8. O perdão concedido a um publicano, do versículo 9 ao 13. E o problema relacionado ao jejum, do versículo 14 ao 17. Já no capítulo 9, fora a segunda prova de poder, que era o perdão, o problema sobre o relacionamento do jejum, também nós vemos do verso 18 ao 38 a terceira prova de poder, que é onde nós vamos entrar nessa mensagem. Cristo tem poder sobre a morte, no verso 18 ao 26. Jesus continuava a instruir a multidão ao seu redor sobre o jejum, depois de ter mostrado a autoridade para perdoar. Perceba que, enquanto ele está fazendo isso, chegou um homem, e este era um dos principais da sinagoga, e o adorou. Ele não logo pediu a Cristo, e sim adorou. Ele cria que quando Cristo pusesse a mão sobre ele, ele cria que quando Cristo passasse a mão sobre a menina morta, ela ressuscitaria. Enquanto estava a caminho, houve uma cura de uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos. Ela queria tocar as franjas ou as bordas nas extremidades da túnica de Cristo. Essas serviam de lembrança religiosa para que se observasse os mandamentos. A gente pode ter a confirmação em Números 15, do verso 37 ao 39. E é isso que Jesus ele faz. Quando aquela mulher ela toca na orla, ou seja, nessas extremidades, nessas bordas das extremidades da túnica, ela é curada. Jesus ele tem um poder sobre a morte. O que nós não entendemos é que quando a Bíblia fala sobre a morte, quando Cristo ele fala sobre a morte, a gente já pensa logo imediato o seguinte: mas por que as pessoas morrem então? Por que as pessoas elas morrem? Por que elas têm que morrer? Por que alguém parente meu tem que morrer? Por que alguém da minha família? Por que tem que ser meu filho? Por que tem que ser a minha mãe? Por que eu?
Mas quando Jesus ele fala sempre sobre a morte, entenda, não é a morte física, e sim a morte espiritual. É aquela morte que o ser humano ele vai ser jogado em uma situação onde ele vai escolher. Nós escolhemos ainda quando estamos em vida, se nós queremos uma vida eterna ou uma morte eterna longe de Deus. Então, não é só sobre essa, claro que Deus, Cristo, ele tem o poder de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Deus, ele é. Então, ele tem todo o poder. O que nós não entendemos é o trabalhar de Deus através desses sofrimentos. E muitas das vezes a gente não entende que quando Cristo ele se retrata da morte, ele fala que aqui é só uma passagem. Nós vamos morrer porque fomos fadados à morte por causa do pecado. Todos nós morremos nessa terra fisicamente. Mas o que nos leva à esperança não é a morte física, e sim a eterna. Porque quando morremos, tem pessoas que acham que acabou ali, tchau. Mas não é assim. Porque se a vida fosse só isso, se a vida fosse sem Deus, se a vida não tivesse Deus, não teríamos vida de fato. A vida não faria sentido. A gente estava enfadados a nascer e a morrer. E a morte poderia ser no começo, ou no fim, ou no meio desse caminho. Mas quando nós entregamos a Deus a nossa vida e cremos nessa eterna vida que teremos com Ele, da ressurreição no último dia, meu filho, meu irmão, meu amado irmão, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo, nesta mensagem, creia que a vida não é só aqui. Nós escolhemos aqui para termos uma vida eterna, seja com Ele ou longe dele, eternamente. Então, Cristo ele tem um poder sobre a morte. Cristo ele ressuscitou. Cristo ele é o Rei prometido que já eu não quis, mas nós tivemos essa oportunidade. Então, como aquele homem, ele cria que se Jesus ele pelo menos fosse lá, colocasse a mão, ele já sabia que iria acontecer algo. Mas que quando ele estava a caminho, essa mulher foi curada. Então nós percebemos que Cristo tem o poder também sobre as trevas. No versículo 27 ao 31, nós vemos Jesus é retratado como filho de Davi por pertencer à linhagem de Davi, onde pela profecia do Antigo Testamento haveria de vir o Messias prometido. Mesmo ele sabendo que eles criam nele, fez a pergunta para ensinar as pessoas ao redor que não bastava vir a ele quando a cura, e sim crendo que ele é o Filho de Deus. Jesus advertiu que não espalhasse, porém eles fizeram o contrário. Isto talvez pelo fato de estarem ainda exultantes pelo que acontecera a eles. Que você pode ver que depois que Jesus ele cura, depois que Jesus ele levanta aquela menina, ficam exultantes, alegres. Tanto que eu acho que ele nem conjecturando aqui, eles nem prestam atenção no que Cristo falou, não vai e não conte. Eles acabam pela alegria momentânea talvez, conjecturando aqui mais uma vez, repetindo, né? Talvez pela alegria exultante, eles começassem a contar. Meus amados irmãos, quantas coisas Deus faz para nós, que é para ficar só entre você e Deus. É só entre você e Deus. Então, por que a gente pega e conta? Tem intimidades que a gente só tem que contar para Deus, falar com Deus. Teu amigo não precisa saber, tua mãe, tua família. Muitas das vezes tem coisas que só Deus resolve, só Deus pode resolver na tua vida. Meus irmãos, Cristo tem um poder sobre as trevas.
Ele tem o poder de dissipar qualquer trevas que há no nosso coração. Qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer ação maligna, Ele tem o poder, Ele é o Cristo prometido. É Ele que tem nas mãos a força e o poder para mudar a nossa história. Quantas pessoas você viu que foram mudadas através do poder do Espírito Santo? Quantas pessoas foram mudadas através do poder do nome de Cristo? Por que não acreditar? Por que não entender que Ele é o caminho? Por que não entender? Por que não entender que Ele é o dono e Ele pode dissipar todas as trevas que há em nós, que há no nosso ser, que há na humanidade? Cristo tem um poder também sobre a mudez. No verso 32 ao 34, nós vemos o que nos chama mais atenção nesse versículo é que o homem, na verdade, além de ser mudo, estava possesso de demônios. Muitas das vezes achamos que existem só enfermidades terrenas, mas aquelas espirituais que afetam tanto o espírito quanto a carne. Tanto o espírito quanto a carne. Tanto que Jesus mostra seu poder no reino espiritual, ao expulsar o demônio, quanto no material, ao curar a mudez. E isso nunca se tinha visto em Israel. Nunca se tinha visto em Israel aquilo que Cristo fez. Em Marcos, no capítulo 13, verso 22, Jesus repreende os fariseus que murmuravam a respeito da dúvida que eles tinham sobre o seu poder. Veja, meus amados irmãos, nós não temos só doenças físicas. Quantas pessoas estão enfermas espiritualmente? Não precisa ter demônio, não. Não precisa ter demônio, não. Quantas pessoas espiritualmente estão acabadas, destruídas? E porque elas não querem, elas não aceitam de que há preciso dessa saúde espiritual. Elas não querem essa saúde espiritual. Elas acham que tudo aqui é só no físico, mas nós temos que entender que nós estamos vivendo no mundo físico, mas há um mundo espiritual. Há um mundo onde nós entendemos que tem coisas que estão sobre nós, um Deus que está acima de nós, né? Anjos, potestades, tem coisas que vão ao nosso redor que só podemos ter a ciência, nos proteger ou ser abençoados se nós buscarmos a face de Deus, se nós procurarmos de fato seguir a Deus, se nós procurarmos de fato a cura dessa enfermidade espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que você está ouvindo este áudio deste vídeo hoje, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se há alguma doença espiritual na tua vida, que você possa ser levantado através do poder do Espírito Santo de Deus, que você possa ficar de pé, que você possa se erguer e se levantar e crendo receber a sua cura espiritual, sabendo que o Senhor, Ele é dono e criador de todas as coisas e Ele tem um poder para te curar. Nós vemos também que Cristo tem compaixão. Não é como as pessoas, meu irmão. Não é como as pessoas. E Cristo também tem um poder sobre as enfermidades. Podemos dizer que o versículo, no caso, o verso 35, é um versículo que vai mostrar a totalidade do poder de Cristo sobre toda sorte de enfermidades e doenças espirituais e terrenas. Ele é o Senhor que cura, que restaura, não só o corpo, mas a alma que necessita de Deus. Cristo continuou a pregar as boas novas, ou seja, o reino de Deus, advindo aos homens. Há poder no nome de Cristo. Há
poder na palavra de Jesus Cristo. E nós vemos no verso 36 ao 38 que Cristo tem compaixão. A preocupação de Jesus não estava na cura que ele proporcionava às pessoas, não estava na palavra que ele anunciava, mas na necessidade daquelas pessoas precisarem de um pastor que as conduzissem. Por isso, a ênfase quando ele se dirige aos discípulos pedindo que rogassem a Deus para que mandasse trabalhadores para a seara, que era grande, mas poucos estavam trabalhando. Jesus via aquele povo como ovelha sem pastor. E ele precisava ser esse pastor para aquelas ovelhas. Oh, meu amigo, minha amiga, que você ainda não tem a Jesus Cristo como pastor. Jesus Cristo, Ele é o pastor da tua vida. Jesus Cristo, Ele é o pastor, Ele vai te guiar por este caminho árduo, por este caminho difícil, independentemente das circunstâncias. Se a sua lã for suja, se você estiver machucado, se há carrapichos, Ele vai te limpar, Ele vai te orientar, Ele vai cuidar das tuas feridas, vai te trazer ao pasto novamente e te dar uma nova opção de vida, que é servir a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por que não fazer isso? Por que não abrir o coração para Ele? Por que não deixar Ele ser o dono da nossa vida, ser o nosso pastor? Porque Ele tem o poder sobre isso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é dono de todas as coisas. E se você se sentir desgarrado, afastado, não sentir na presença de Deus, não pense mais 2 vezes, ore, dobre seus joelhos e diga: Deus, eu estou aqui, eu quero o Senhor como pastor. Porque o Senhor tem o poder, tem todo o poder. E o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor tem. O Senhor tem poder. O Senhor tem compaixão. Coisas que muitas das vezes eu não tenho, você não tem. Quantas situações da nossa vida não tivemos compaixão. Mas se nós aprendemos com Cristo, nos compadeceremos do nosso próximo. Então podemos concluir na data de hoje, nessa mensagem grande, maravilhosa, que Jesus Cristo tem o poder. Ele pode todas as coisas e foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. E com Ele está a chave da morte e da vida. É através dele que vamos seguir, vencer as lutas da vida. Seremos curados de nossas doenças e também por meio de sua infinita graça, obter a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, que você que está ouvindo essa mensagem possa receber essa palavra no seu coração. Que ela brote frutos e frutos de justiça. Que esses frutos cresçam. E que você seja regozijado pelo Espírito Santo de Deus. E que essa palavra traga vida. E lembre-se, Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. O que precisa de nós é obedecê-lo e segui-lo. Que Cristo, em sua infinita graça, vos abençoe neste tão maravilhoso dia.